relatório técnico de número 21/2022, apontando ao final o resultado da análise e as recomendações, porém sem se manifestar conclusivamente acerca da regularidade das contas. E aí eu vou pedir Vênia para fazer uma leitura resumida aqui do relatório, dos encaminhamentos do relatório técnico da diretoria. Ela menciona o resultado orçamentário deficitário no valor de R$ 4.668.000, insuficiência de arrecadação no valor de R$ 3.402, economia da execução das despesas no valor de R$ 631.000, aponta que o coeficiente de execução de despesas foi calculado em 0,94, menciona aqui os créditos adicionais, e a dificuldade de elaborar o quadro demonstrativo, tendo em vista que vieram conjuntamente com créditos adicionais da própria Prefeitura de Maceió. Resultado da execução financeira no exercício foi negativo em R$ 200.000 e traz as conclusões sem, no entanto, se manifestar pela regularidade ou não das contas. Na sequência, o Ministério Público de Contas emitiu o parecer de número 1980/2022, na mesma linha do que foi mencionado no processo anterior, opinando pela impossibilidade jurídica de apreciação dessas contas de gestão. Esse é o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, do mesmo modo que no processo anterior, o Ministério Público emitiu parecer nos autos, parecer 1980/2022, entendendo que na análise de prestações de contas foram trazidos apenas análises formais acerca de aspectos contábeis, orçamentários e financeiros, não tendo havido efetivamente análise dos atos de gestão do referido fundo. Em razão disso, entendeu ser materialmente impossível a oferta de parecer de mérito quanto à matéria. Relator, por favor. Da mesma forma, senhor presidente, nós abrimos um capítulo relacionado à possibilidade de julgamento das contas, na linha do que foi mencionado na prestação de contas anterior, já aquele de praxe. Na sequência, abrimos um capítulo para tratar da desnecessidade de citação, chamamento e audiência do gestor, em razão da baixa relevância das questões que foram levantadas, assim como da própria prestação de contas. Subsequente, fizemos análise da documentação, encaminhada de forma completa pela unidade orçamentária, e passamos na sequência a análise da unidade orçamentária. Se trata de a Fundação Municipal de Ação de Cultura. Trata-se de um órgão da administração direta do município de Maceió, criado pela Lei 4.513/96, tem como objetivo a preservação do universo cultural, a difusão das diversas formas de produção artística, literária e a proteção e recuperação do patrimônio histórico. Mencionamos que por meio da LOA foi fixado despesa e receita, despesa na ordem de R$ 4.680.000. Desse montante, R$ 1.244.000 foram alocados na rubrica denominada Pessoal em Cargos Sociais, R$ 3.435.000 alocados para outras despesas correntes, R$ 11.000 foram alocados para despesas de capital. O orçamento anual veio a ser alterado por remanejamento e suplementação, por meio dos decretos 8.850, 8.894, 8.919, enfim, são 10 decretos de abertura de créditos suplementares, com fundamento no artigo 29.4 da Constituição Estadual e 37 da Lei 6.952, de 19, assim como no artigo 4º e 5º da Lei Municipal 6.977/2020. Destacamos que a Fundação Municipal de Ação Cultural teve um acréscimo, portanto, de R$ 7.720.000 na dotação inicial, passando para uma dotação atualizada de R$ 12.411.000. Constatamos, após análise
dos autos e também da consulta no portal de transparência, que a unidade orçamentária não realizou nenhum processo licitatório no exercício de 2020. Na sequência, passamos a análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Verificamos que a unidade gestora recebeu transferências intragovernamentais na ordem de R$ 7.190.000, transferências financeiras de R$ 5.929.000, totalizando, portanto, R$ 11.776.000 para execução orçamentária. A análise apontou ainda ter ocorrido um resultado superavitário da execução orçamentária no valor de R$ 1.257.000. Quanto à análise financeira, constatamos que os recebimentos extra-orçamentários foram de R$ 1.154.000, os pagamentos extra-orçamentários foram de R$ 2.451.000, e o saldo em caixa do exercício 2019 foi de R$ 315.000 e que foram transferidos para o início do exercício subsequente um montante de R$ 115.000. Ao analisar o demonstrativo de variação patrimonial, foi possível perceber que houve um superávit patrimonial de R$ 5.555.000 aproximadamente. Na sequência, nós mencionamos aqui que a não apresentação das demonstrações contábeis ou descumprimento das normas de contabilidade pode acarretar em sanções legais, como a rejeição das contas, aplicação de multas, a impossibilidade de receber transferências voluntárias, a restrição para a contratação de empréstimos e outras medidas previstas na legislação. Portanto, recomenda-se que os balanços financeiro e patrimonial sejam apresentados com dados comparativos do ano atual e do ano anterior para fornecer uma visão mais completa e permitir uma análise mais aprofundada da situação contábil e financeira da entidade. Com relação à dívida flutuante, ao final do ano de 2020, essa atingiu um montante de R$ 99.000, representado por valores restituíveis no valor de R$ 74.000 e por restos a pagar processados no montante de R$ 24.785. Por fim, senhor presidente, fizemos a análise do sistema de controle interno, foi encaminhado o relatório e apontou que a execução da despesa estaria em condições de receber, concluiu pela regularidade, estaria em condições de receber parecer pela regularidade das contas, de modo que nós estamos trazendo voto no sentido de julgar regular com ressalvas as contas de gestão da senhora Vânia Luiza Barreiros Amorim, gestora da Fundação Municipal de Ação Cultural de Maceió, com fundamento na legislação de regência, e trazer os demais encaminhamentos de praxe, como estou votando, senhor presidente. Em discussão, o voto do conselheiro Rodrigo. Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, conselheiro. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, minha pauta fica encerrada para o dia de hoje. Vai relatar pela ordem, conselheira Renata. Senhor presidente, eu trago hoje para relatar o processo TC 2309-2017 e gostaria de fazer apenas inicialmente um adendo, que no interessado é o Consórcio Regional Metropolitano de Resíduos Sólidos de Alagoas, do município de Barra de Santo Antônio, mas não saiu o nome do gestor no Diário Oficial. Mas o entendimento é que não haja prejuízo em função do entendimento pelo arquivamento. Eu gostaria de prosseguir relatando o processo. O processo trata-se sobre o encaminhamento do memorando 182/2017, Funcontas, datado de 23 de janeiro de 2017. Documento que noticia o senhor Charles Alves Silva, gestor à época do Consórcio Regional Metropolitano de Resíduos Sólidos de Alagoas, do município de Barra de Santo Antônio, que não encaminhou no prazo regulamentar a prestação de contas referente ao exercício financeiro do ano de 2015, descumprindo as resoluções normativas
número 2 de 2003 e número 6 de 2006, que trata do calendário das obrigações. Foi encaminhado o ofício número 504/2017, Funcontas, informando ao gestor, Sr. Charles, a abertura do presente processo administrativo e citando para querendo apresentar defesa sobre o teor dos fatos descritos. Citado em 26 de maio de 2017, o interessado, no prazo estipulado, em 5 de junho do mesmo ano, protocolou um recurso administrativo junto à Corte de Contas, requerendo a não aplicação de sanções administrativas, tendo em vista que o recorrente apenas e tão somente não cumpriu o prazo legal em razão de impedimentos decorrentes do sítio eletrônico, que receberia a documentação, sendo que o devido envio for efetuado assim que possível, conforme se denota do pequeno interregno existente, tudo isso à luz do princípio da razoabilidade, e que seja notificado sobre as providências tomadas no que tange o recurso apresentado. Na sequência, por meio do parecer 1246/2018 da Procuradoria, datado dia 21 de maio de 2018, exarado pelo procurador Dr. Pedro Barbosa Neto, houve a solicitação de encaminhamento do processo à Diretoria de Tecnologia da Informação, DTI, a fim de esclarecer a referida alegação quanto ao suposto defeito técnico imputado ao sistema deste tribunal à época dos fatos. Em resposta, foi juntado o despacho da DTI, número 35/2021, precisamente em 18 de outubro de 2021, com as informações solicitadas. Por fim, encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi exarado o parecer da 329 da Procuradoria, do dia 8 de março de 2022, pelo procurador Dr. Enio Andrade Pimenta, onde, em vista do entendimento já pacificado no âmbito deste Tribunal de Contas, reconhece a incidência da prescrição intercorrente e pugna pelo arquivamento do processo. Sendo assim, verifica-se que houve um lapso temporal superior a 3 anos deste requerimento das informações pelo Ministério Público e a resposta acostada aos autos pela DTI deste tribunal, incidindo a prescrição que se refere ao parágrafo 1º do artigo 1º da Lei nº 9.873, de 1999. É o relatório. Senhor presidente, conforme trazido em relatório, manifestação dos autos por intermédio do parecer 329/2022 da 6ª Procuradoria de Contas, em que foi constatada a paralisação por mais de 3 anos na tramitação do referido processo. Em razão disso, nos manifestamos pela aplicação do Instituto da Prescrição Intercorrente, o afastamento da multa e o arquivamento do feito. Relatora, por favor. Ante as considerações expostas e detalhadas no relatório, no uso das atribuições constitucionais, legais e regimentais, fundamentada ainda na Resolução Normativa 3 de 2019, voto no sentido de que esse tribunal, em sessão plenária, decida declarar de ofício a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas, publicizar a presente decisão para fins de direito, cientificar o senhor Charles Alves Silva, na qualidade de gestor do consórcio no exercício financeiro de 2015, do inteiro teor dessa decisão, encaminhar os autos do processo ao Ministério Público de Contas para que o mesmo seja notificado pessoalmente, consoante preconiza o artigo 2º da Resolução Normativa 3, 2019, e após a publicação da decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal, determinar ainda que, após o decorrido prazo para interposição do recurso a que se refere o parágrafo único do artigo 2º da Resolução Normativa número 3, 2019, não havendo manifestação recursal, evoluam os autos ao Funcontas para adoção das providências estabelecidas no artigo 3º do referido normativo. Como voto? Em discussão, o voto da conselheira Renata. Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, conselheira. Vossa Excelência com a palavra. Sem mais pautas para hoje, senhor presidente. Para relatar pela ordem, a doutora Ana Raquel. Sem pauta para a sessão de hoje, senhor presidente. Para relatar pela ordem, doutor Sérgio Marcel. Não tem o processo a relatar, senhor presidente. Portanto, volta pela inversão de pauta a conselheira Maria Cleide.
Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, membro do Ministério Público, doutor N. Pimenta, que atua neste plenário. Eu tenho a relatar, presidente, apenas um processo, que é um processo de consulta, é o processo TC de número 15593/2022. Esse processo é uma consulta formulada pelo senhor Aldo Enio Borges, chefe do Poder Executivo Municipal de Porto Real do Colégio, subscrito conjuntamente com o Procurador-Geral daquele município, Rodrigo Fragoso Peixoto, trazendo o seguinte questionamento. Na hipótese de um ente público municipal receber valores/recursos provenientes da concessão onerosa por prazo determinado de serviço de fornecimento de água e esgotamento sanitário, indaga-se, o referido recurso padece de algum tipo de vinculação em sua aplicação ou sua utilização, dar-se-á de forma discricionária pelo gestor. Esse é o questionamento do gestor. Inicialmente, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou através do parecer de número 3237/2022, da lavra da procuradora doutora Estela. Na sequência, os autos foram encaminhados a este gabinete para as providências cabíveis. De início, cumpre mencionar que, dentre o rol das competências atribuídas aos tribunais de contas, está prevista a função consultiva na forma estabelecida no regimento interno. A presente consulta preenche os requisitos de admissibilidade, quais sejam formulada por autoridade legítima, tratar de situação em tese, matéria de repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial, e matéria de competência desta Corte. Ressalta-se que a presente consulta foi formulada antes da edição da nova lei orgânica deste tribunal. Portanto, estão aqui pontuados os normativos vigentes à época. Esse é o relatório, presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, o Ministério Público ofertou parecer nos autos, parecer 3237/2022 da Procuradoria-Geral, então, doutora Estela. Eu vou apenas tratar da conclusão da consulta e o entendimento do Ministério Público, né, entendendo que houve, né, um juízo positivo de admissibilidade, que cumpre todos os requisitos para que haja resposta efetiva por parte desse tribunal. E o entendimento do Ministério Público foi no sentido de que inexiste na legislação federal e estadual de regência das concessões de serviços públicos de saneamento a determinação de vinculação de valores dos recursos recebidos pelo ente concedente a título de oferta pela outorga feita pelo concessionário. Não havendo, né, legislação federal e estadual nesse sentido, entretanto, coloca que caso haja na legislação municipal algum tipo de vinculação estabelecida, aí sim a municipalidade deve obedecer à sua legislação de regência local, tendo em vista que os serviços de água e esgotamento sanitário são serviços de competência do município. No caso concreto, então, né, na consulta ora apreciada, então a resposta foi nesses termos, de que é livre a aplicação dos recursos recebidos pelo município quanto outorga, salvo se houver na legislação municipal destinação específica tratando acerca do assunto. A relatora, por favor. Então, agora passo, presidente, a análise. O artigo 175 da Constituição Federal traz a previsão de concessão ou permissão de serviço público através de licitação nos seguintes termos. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob vigência ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Já a Lei Federal de número 8.987/1995 forneceu uma definição legal para o Instituto da Concessão, estabelecendo que esta delegação é de sua prestação feita pelo poder concedente, mediante licitação na modalidade de ocorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas
que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado, o que se configura no caso presente. O governo de Alagoas dividiu a concessão dos serviços de água e saneamento básico em blocos regionais, conforme estabelecido na Lei Estadual de número 8.358 de 2020. A licitação em causa foi realizada por intermédio de leilão, pelo critério de maior oferta pelo valor de outorga, sendo este pago aos municípios para que a concessionária possa explorar os serviços que tem por base o procedimento licitatório. Em consonância com o parecer ministerial, entendemos que a presente consulta versa sobre a vinculação ou não na aplicação desses recursos, ou seja, poderiam tais valores serem utilizados de forma livre pelo ente recebedor ou deveriam ser destinados ao objeto de concessão. Destaque que a legislação que trata a matéria, a Lei 8987/95, não traz qualquer menção à destinação dos recursos recebidos em razão do valor de outorga, não havendo, portanto, vinculação específica prevista no normativo legal citado. Considerando a análise realizada pelo nosso gabinete, com base na legislação vigente, bem como o parecer ministerial exarado nos autos, decido neste momento, presidente, preliminarmente, pela admissibilidade e submissão ao Pleno da presente consulta, em atendimento ao disposto regimental. No mérito, responde ao questionamento nos seguintes termos. Inexiste na legislação de regência das concessões de serviços públicos de saneamento e determinação de vinculação dos recursos recebidos pelo ente concedente a título de oferta do valor de outorga pelo concessionário, quanto este for previsto como critério de julgamento da licitação, na forma do artigo 15 da Lei 8987/95. Entretanto, a vinculação pode decorrer de legislação municipal, assim como o ente concedente pode estabelecer finalidades específicas a tais recursos no âmbito de regulação de uma determinada concessão, através de normas editalícias ou contratuais, como, por exemplo, no estabelecimento de contas vinculadas, denominadas colchões de liquidez, abre aspas, colchões de liquidez. Assim sendo, cabe ao município verificar a existência de eventual norma municipal que estabeleça destinação específica a valores de outorga em concessões do serviço de água e esgoto, assim como a regulação estabelecida em edital e contrato para concessão em específico. E junte-se a esta decisão a cópia do parecer exarado pelo Ministério da Cultura e Contas, dê ciência às partes interessadas e publique-se para que produza os efeitos legais. É assim como o voto, presidente. Em discussão, o voto da conselheira Maria Cleide. Observa a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Uma observação do voto, sugeria a exceção no voto, na parte conclusiva, do encaminhamento do resultado para a comissão de jurisprudência do tribunal, para fim de inserir a tese de pré-julgado no site, né? Essa acaba não sendo uma prática nossa aqui no tribunal, mas a importância para dar publicidade e orientar aos gestores quanto à tese que foi firmada nesse pré-julgado, senhor presidente. Só essa questão. Eu voto a fase de discussão, então, para saber então, se a conselheira Maria Cleide adotará esse... Sim, presidente, é muito oportuno a sugestão do conselheiro Rodrigo, e porque várias consultas irão surgir nessa linha, né, de questionamentos, então acato a sugestão do conselheiro Rodrigo. Portanto, nesse momento, eu encerro a discussão e submeto à votação do voto da conselheira Maria Cleide, que adere, inclusive, o acréscimo para a comissão, o encaminhamento
a jurisprudência. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Continua, Vossa Excelência, com a palavra, conselheiro. Presidente, desta forma eu encerro a minha pauta. Não havendo mais processo a ser relatado, eu, nas explicações pessoais, vou levantar aqui uma questão que me foi trazida pela doutora Estela, que é membro do Ministério Público e representa uma das câmaras, que é a questão da convocação de conselheiros substitutos para compor quórum nas respectivas câmaras. Como a nossa lei orgânica ela remete à presidência da Corte, à convocação de auditores, com substituto de conselheiros para compor câmaras, ou melhor, para compor quórum, eu acho que nós poderíamos, nesse momento, fazer uma flexibilização para a presidência da Câmara, do colegiado, poder fazer a convocação. Porque senão nós vamos ter muitos problemas de ausência de quórum e comprometer o trabalho das respectivas câmaras. Portanto, eu gostaria de saber da opinião de Vossas Excelências para que nós deliberássemos aqui no Pleno que o presidente das respectivas câmaras possam convocar os auditores, substitutos e conselheiros para a composição de quórum nas respectivas câmaras. Eu acho que é uma proposta que... Presidente, eu acho que a gente não trouxe ainda, eu, Rodrigo, porque está na finalização exatamente dessa proposta de regimento. Na proposta de regimento, ela já está contendo isso, obviamente, como ia passar pelo Pleno, a proposta é exatamente essa, para que possa facilitar o trabalho, entendeu? É uma coisa só de facilitar, mas já está dentro da proposta que será encaminhada para todos os conselheiros, essa proposta já está sendo colocada como uma aprovação dentro do próprio regimento. Se não há objeção e nós estamos com esse problema, eu acho que fica deliberado aqui no Pleno que os presidentes de Câmara podem sim fazer a convocação dos nossos auditores, substitutos de conselheiros para a composição de quórum. Posso encaminhar isso como deliberação do Pleno, né? Portanto, fica deliberado desta forma. Não havendo mais processo. Sim, concedo a palavra nas explicações pessoais a Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, convoco os senhores conselheiros e conselheiras para a sessão ordinária próxima vindoura, encerro a presente, já os convocando imediatamente para a sessão especial que está convocada no Diário Oficial para realizarmos em seguida.